Ora viva, minhas amigas e meus amigos, daqui fala o professor Cianuque Monteiro e hoje eu vim falar com vocês sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, deixa-me dizer que existe o batismo nas águas e existe o batismo com o Espírito Santo. O batismo pode ser por aspersão ou apenas por imersão. Imersão vem de imergir, é aquele que o indivíduo é mergulhado nas águas. Batismo por aspersão é aquele que a água é aspergida sobre a cabeça da pessoa que vai ser batizada. Tem aquelas igrejas que batizam crianças, mas na Bíblia nós não vemos instrução para o batismo de crianças. Você vê Jesus abençoando as criancinhas, mas você vê João Batista batizando apenas pessoas com o senso da moralidade, da consciência moral, que sabiam distinguir entre o bem e o mal. Aí que batizava, entanto, aquelas pessoas que se arrependiam e confessavam os seus próprios pecados. E o batismo normalmente era mergulhado. Esse mergulho, Paulo diz que tem um significado, que o indivíduo, ao ser mergulhado, simboliza o sepultamento de Cristo. E como Cristo ressurgiu dos mortos, quando o indivíduo é levantado, significa que ele foi sepultado com a sua velha natureza e então levantando, simbolizando a ressurreição de Cristo para uma nova vida. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a Didaqué. A Didaqué que é um escrito cristão primitivo e tem o capítulo aqui, o capítulo 7. Eu vou ler o capítulo 7 da Didaqué, que diz o seguinte: no que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, derrama 3 vezes a água sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Então, já falei que esse é um documento cristão do primeiro século que era bem quisto pelas comunidades cristãs, e aqui é uma questão que já responde alguns debates. Por exemplo, no debate que se trava com os unicistas que dizem que batizar só deve ser em nome de Jesus, você já tem aqui um escrito primitivo, uma literatura cristã primitiva que te mostra que nos primeiros séculos se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você também encontra na Didaqué que parece que os cristãos já refletiam. Se tiver num lugar, numa zona sem rio, sem mar, então pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aspergindo. Significa que também já tem aqui uma resposta dada. Na ausência de, pode-se abrir uma exceção. Deixando de lado esse assunto do batismo nas águas, resta-nos então o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Você já ouviu falar esses termos? Bem, para os reformados, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que é também chamado de batismo com o Espírito Santo, acontece no ato da regeneração. No momento que o indivíduo nasce de novo, o Espírito Santo introduz o indivíduo no corpo de Cristo. Quer dizer que você não fazia parte do corpo místico de Cristo. Então, esse ato é um ato praticamente de iniciação. É um ato em que você é incorporado, você se converteu, você é incorporado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então, para os reformados, por exemplo, todos os cristãos que nasceram de novo, genuinamente, são batizados com o Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo. Então, para os reformados, o que aconteceu em Atos 2 não é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo que acontece no momento da conversão do indivíduo, da regeneração, do novo nascimento. O que aconteceu em Atos 2 seria um revestimento de poder do alto. Agora, para os pentecostais dizem que existem 3 batismos. O batismo nas águas, que já falei aqui. Depois nós temos o batismo pelo Espírito Santo, que é também esse batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo pelo Espírito Santo é para você ver que quem batiza é o Espírito Santo. Ou seja, é o ato pelo qual
o cristão é introduzido no corpo de Cristo, aquilo que os reformadores também acreditam. Mas só que os pentecostais diferenciam a regeneração do batismo com o Espírito Santo. A regeneração é o novo nascimento. E o que acontece em Atos 2 é o batismo com o Espírito Santo. No caso, quem batiza com o é Jesus. Então, para os pentecostais, você tem Ezequiel e você tem Joel. Em Ezequiel, Deus promete que tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei o coração de carne e porei o meu espírito em vocês e farei com que andeis nos meus caminhos. E em Joel, Deus diz, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E você nota que em Ezequiel fala de uma introdução interior, que envolve mudança de vida. Farei com que andeis no meu estatuto, nos capacita a andar no estatuto do Senhor. Aqui está relacionado ao ato da regeneração, que o indivíduo recebe o Espírito Santo para morar nele, para habitar nele. Porque você sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo se apossava das pessoas e ia. E o Espírito Santo veio para habitar dentro do crente. Então Joel fala de um revestimento externo, fala de uma capacitação sobrenatural, carismática. Então, resumindo e concluindo, os pentecostais diferenciam o batismo pelo Espírito Santo do batismo com o Espírito Santo. E, por exemplo, se eu disse aqui que para os pentecostais a regeneração não é o batismo com o Espírito Santo, então como os pentecostais explicariam o caso dos discípulos de Jesus? Então, quando Jesus ressuscitou, você encontra a passagem em que Jesus assopra sobre os discípulos dizendo: recebei o Espírito Santo. E depois você vê Jesus dizendo: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando Jesus assopra sobre os discípulos, eles nasceram de novo e receberam o Espírito Santo para habitar neles aí. Mas, posteriormente, você vê que eles, no entanto, recebem um revestimento com o poder do alto no dia de Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo. Também você encontra em Samaria, quando Filipe pregou o Evangelho, eles creram, Filipe pregou sobre Jesus, depois apareceu Pedro e outros apóstolos e perguntaram: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Eles falaram: nem sabemos que existe Espírito Santo. Então impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. E a similaridade que você encontra entre Samaria, Atos e muitas outras passagens é que após esse evento eles falaram noutras línguas. Por isso os pentecostais defendem que uma das evidências, ou a maior evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar noutras línguas. Espero que até que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, partilhe